Gente, então hoje a gente vai trabalhar com a resistência ao cisalhamento dos solos, né? Nós trabalhamos já com permeabilidade, nós trabalhamos com percolação, trabalhamos o adensamento, e agora nós chegamos aí na resistência ao cisalhamento dos nossos solos, tá? Hoje, aqui online, nós vamos trabalhar com a metade, uma parte da disciplina, ao vivo, tá? E a outra parte eu vou passar para vocês em vídeo, para não ficar muito extenso e não ficar cansativo, tá bom? Então, eu acho esse gráfico bastante importante para a gente, tá? Esse slide aqui. Olha só, nós temos aqui nele resistência ao cisalhamento, compressibilidade e permeabilidade dos solos. Concordam comigo que está intrínseco? Vocês conseguem ver que um depende do outro ou não? Ou vocês acham que estão isolados? O que vocês acham? O que Tem vocês uma acham? certa ligação. Oi, Marcos? São independentes, né, um do outro. Por quê? Porque todos eles estão relacionados com a água do solo. E o que a água do solo faz? O que a água faz no solo? Preenche os vazios. Tá. E isso acontece o quê? Ela pode permitir ou não uma compressão do solo, né? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em tensão no solo, quais são os 3 tipos de tensões que existem? Neutra, efetiva e total. Neutra, efetiva e total. Então, a gente tem que a tensão total, ela é igual à somatória de quem? Da tensão efetiva e da pressão neutra. Quando aumenta a pressão neutra, o que acontece com a tensão efetiva? Diminui. Por quê? Tem uma soma na parcela da tensão total. Tá, mas fisicamente, Marcos, fisicamente, assim, o que vocês acham? Por que fisicamente, quando eu aumento a tensão efetiva, a pressão neutra, eu diminuo a tensão efetiva? Porque aí vai aumentar a parcela da carga que a água está resistindo, e não o solo. Opa! A água é compressível ou ela é incompressível? Nós consideramos Incompressível. compressível. Então, quando a água preenche os vazios do solo, qual que é a tendência dela? É o quê? Afastar os grãos. Afastando os grãos, o contato entre eles aumenta ou diminui? Diminui. Consequentemente, a tensão efetiva, que é a tensão real de contato entre os grãos diminui, ou seja, diminui o atrito, diminui a coesão. Consequentemente, a nossa resistência diminui. Vocês observaram que tem algum conceito estratosférico no que a gente está discutindo aqui? Não. É simples. Então, a água, ela entra, ela ocupa o espaço do vazio, ela empurra as partículas por ser incompressível, tá? Ela empurra o solo e afasta um grãozinho do outro e diminui o atrito, então diminui a resistência, né? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em conceitos, em fundamentos, conceitos avançados para explicar um linguajar bonito. Mas não, pessoal, é simples, tá? A água, ela preenche o espaço vazio. Como nós consideramos que ela não comprime, quanto mais água tiver, mais água vai ocupar o espaço, eu vou empurrar e vou distanciar os grãos. Distanciando os grãos das partículas, eu diminuo a nossa resistência, tá? Então, ou seja, isso daqui é linkado, isso daqui depende um do outro. Ou seja, quanto maior a quantidade de água que eu tiver no determinado solo, maior a compressibilidade. Por que maior a compressibilidade? Porque maior a possibilidade de adensamento, tá? Quanto maior a permeabilidade, mais rápido esse material vai comprimir, tá? Ou seja, quanto maior a quantidade de água, menor vai ser a nossa resistência, porque menor o contato entre as partículas, menor o contato entre os grãos, né? Ou seja, isso daqui é um ciclo e um depende do outro, tá? E quem vai ativar esse ciclo é a água.
é a presença da água, tá? Então, pessoal, isso daqui são as propriedades, considerando cesseamento e compressibilidade, propriedade mecânica, e aqui a propriedade hidráulica, que compõe a engenharia de solos. Em mecânica dos solos 1, nós vimos trabalhando com parâmetro físico, né? A condição física do solo, os parâmetros que tem ele. Agora não, a gente já está trabalhando com parâmetro mecânico. Então, quando a gente fala em parâmetro mecânico, nós estamos falando em comportamento, tá? Então, no que diz respeito ao comportamento dos solos, esses são os parâmetros que nós vamos usar como base. E eles compõem, então, a engenharia de solos. O que a gente entende como engenharia? Engenharia é a arte de resolver problemas. Engenharia é a solução de problemas, né? Então, quando a gente fala, fulano tem que fazer uma engenharia para poder chegar em determinado local para resolver isso daqui. O que é uma engenharia? É um arcabouço de soluções para poder chegar em determinado objetivo, né? Então, nós vamos criar um mecanismo para poder atender uma demanda. Então, isso daqui compõe a engenharia de solos, que nós chamamos de geotecnia, tá? Então, todo projeto relativo à obra em solo, nós vamos estar trabalhando com esses parâmetros aqui, tá? E aqui é um grande problema que nós temos. Infelizmente, pouquíssimas empresas trabalham com informações referentes às propriedades mecânicas do solo, né? E para nós isso é um problema muito grande, isso é uma dor de cabeça muito grande. Por quê? Acabam que inventam parâmetros, chutam parâmetros, adotam parâmetros que não são reais, né? Nós já vimos que o solo é absurdamente heterogêneo, né? Nós não temos uma homogeneidade no solo para considerar tudo igual, né? Eu já mostrei exemplos, já citei exemplos, o próprio Instituto Federal, que em uma distância de 200 metros, a gente tem diferenças de resistência aí na ordem de 3 a 4 vezes. Então, não dá para a gente adotar sempre o mesmo parâmetro mecânico do solo para projeto. Então, a gente precisa ensaiar, precisa fazer análise, tá? Precisa verificar se aquilo de fato atende. E tudo isso daqui é estudado baseado em conceitos dessas 3 linhas de pesquisa aqui, dessas 3 linhas científicas, que é a geologia e engenharia, a mecânica dos solos e a mecânica das rochas, tá bom? Então, onde que nós podemos aplicar dentro da mecânica dos solos, que é a nossa disciplina, as informações relativas à resistência ao elemento do solo? Capacidade de carga das fundações, né? Então, quando a gente fala em capacidade de carga das fundações, nós levamos em consideração que a resistência ela é um parâmetro preponderante e é o parâmetro que vai tender a nos dar uma resposta. Então, se nós pegarmos aqui, deixa eu tentar usar esse negocinho aqui, vamos ver como vai estar. Espera aí. Um minuto. Então, se nós pegarmos aqui a equação da resistência, por exemplo, para uma sapato, a gente tem isso aqui, ó. Sigma é igual a C vezes N, C vezes SC mais Q vezes N, Q vezes S, Q mais meio de gama vezes B, vezes N gama vezes S gama. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso daqui, pessoal, vou voltar aqui, é coesão, e essa parcela aqui é relativo ao ângulo de atrito, tá? Então, o que está acontecendo? Isso daqui é um parâmetro de resistência e esse daqui também é um parâmetro de resistência. Nós vamos ver daqui a pouco que a nossa resistência, inclusive eu já comentei isso com vocês, mas a resistência do solo, os 2 parâmetros de resistência que nós temos são coesão e o A. Então, estão aqui os 2 parâmetros nossos de resistência que nós temos hoje dentro
dentro da mecânica dos solos, tá bom? Então, ou seja, não tem como a gente projetar a fundação, não tem como nós projetarmos fundação sem conhecermos parâmetros de resistência do solo, tá bom? E se nós formos levar em consideração aqui também a projeto de fundações de estaca, é a mesma coisa, tá bom? Deixa eu apagar isso daqui. Empuxo de terra, obras de terra e estruturas de contenção. É uma outra situação em que depende muito, quase que exclusivamente dos parâmetros de resistência. Nós vamos trabalhar na próxima aula nossa, o próximo conteúdo nosso, justamente vai ser empuxo. Tá? E empuxo, ele é um parâmetro ligado diretamente à resistência. Tá? Então, são duas coisas que estão, posso falar, correlatas ao empuxo. É a tensão aplicada no solo e a resistência. Inclusive, se nós formos aqui, deixa eu tentar escrever esse negócio aqui de novo. Se a gente for escrever a equação do empuxo, a gente pode escrever da seguinte forma. Ó. Na realidade, eu vou escrever a equação da tensão horizontal e o empuxo vem dela. Então, sigma A, que é a tensão horizontal ativa, vai ser igual a gama vezes H vezes Ka menos 2 vezes C vezes raiz de K. C é coesão, pessoal. Ka é tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Pessoal, φ, ângulo de atrito. Tá? Então, ou seja, mais uma vez nós estamos vendo que a resistência de variamento é importante para a gente. Ou seja, nós só conseguimos calcular qualquer empuxo ou qualquer obra de contenção, estrutura de contenção, se nós tivermos ângulo de atrito e coesão, tá? Estabilidade de taludes naturais e artificiais, também é a mesma situação. Isso daqui é análogo, tá? A esse aqui de cima, né? Então, isso aqui é meio que semelhante. Aqui, em ambas as situações, aqui nós descobrimos as aplicações do empuxo. Aqui também a gente vai usar a ideia do fator de segurança, né? O nosso fator de segurança, ele vai ser igual aos esforços resistentes dividido pelos esforços solicitantes, que no nosso caso é o empuxo, tá? Que depende de quem? Φ e C. Ou seja, não tem como a gente calcular o fator de segurança de um talude ou de uma contenção se eu não tiver esses dois parâmetros. Olha só esse nome aqui, ó. Esforços, o quê? Resistentes. Quando eu for calcular para risco de tombamento, uma estrutura dessa tombar, Fs vai ser igual a momento que R, resistente sobre o momento atuante. Poxa, se eu estou falando tanto de resistência, se eu estou falando tanto de resistência, como que pode a gente fazer um projeto sem parâmetro de resistência? Não existe isso, tá? Não existe, infelizmente, acontece muito. E, por fim, escavações, aterros e barragens, que também nós levamos em consideração os fatores de segurança contra deslizamento, resistência da tensão da fundação, tudo isso. Ou seja, esses três aqui, procedimento de cálculo é muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. Então, algumas situações de projeto que a gente trabalha dependem diretamente do parâmetro de resistência. Já falei anteriormente, barragens, taludes,
Essa inclinação aqui que vocês estão vendo, tá? Esse ângulo aqui não é um ângulo qualquer, isso aqui é um ângulo calculado, tá? Se você não calcular, não trabalhar para calcular isso daqui, nós teremos sérios problemas, tá bom? Pavimento, tá? Então, obras de terraplanagem, obras de pavimentação, principalmente sobre regiões de solo mole, que esse caso aqui é uma região de solo mole, tá? Região de solo mole, lembra conceitos de adensamento. Escavação em áreas ocupadas, né? Ou seja, nós temos um acréscimo de tensão relativamente muito alto e, consequentemente, nós teremos nessas faces da escavação tensões horizontais altas, né? Então, está aqui a altura que foi escavado. Isso aqui é uma contenção que nós chamamos de estaca-prancha. Tá? Rodovia em terrenos moles. Tá? Casos reais, rupturas, já mostrei isso aqui para vocês, ou seja, isso aqui foi um problema de sondagem que nessa porção da obra nós tínhamos uma resistência muito menor do que nessa. Como o projeto foi feito voltado para essa situação, aqui acabou rompendo. Deslizamentos. Esse caso é um caso bastante interessante, porque a gente teve aqui duas fases. Primeira fase aqui, seco, o solo estava seco. Começou a chover, tá? E choveu sem parar por um bom tempo, bom período. Dessa forma, quando aconteceu com o nosso solo, ele saturou. Quando o nosso terreno saturou, o que significa dizer? Nossa tensão efetiva o quê? Diminuiu. E, consequentemente, a pressão neutra aumentou. Com isso, os grãos foram afastados uns dos outros, a gente perdeu aqui o nosso atrito, até que esse material começou a ruir. Tá? Então, esse aqui é um caso clássico do efeito que a água traz. Começou a chover, saturou o terreno, não tinha, o sistema de drenagem daqui não funcionou, tá? Por tempo, ó, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são barbacãs. Os barbacãs que estão aqui, ó, eles não funcionaram mais, poderiam estar colmatados, né? Então, acabou que esse material veio à ruptura. Marcos, quer falar alguma coisa? Não. Tá. Vocês já viram isso em algum lugar na vida de vocês? Né? Isso aqui é recalque, gente. Recalque. Em casa. Em casa tem, Caleb? Então você tem problema de recalque de fundação na estrada, tá? O que é isso daqui? Problema de dimensionamento na fundação, tá? Não se tinha parâmetro de resistência do solo, muitas vezes nos fazem sondagem e a gente começa a ter esse problema. É comum essas rupturas, elas se darem sempre numa inclinação média de 45 graus. Quando nós temos isso daqui, significa dizer que nós estamos tendo um momento torsor, que o nosso recalque ele é diferencial, tá? Aqui, ó, mais algumas situações. Acréscimo de tensão, o que faz com que haja uma variação na tensão? O acréscimo, ou seja, uma estrutura que a gente coloca. Então, nós temos barramentos, barragens, que é um caso típico de acréscimo de tensão no solo. Isso daqui é o aterro sanitário de Franco da Rocha, em São Paulo, né? São mais de 100 metros de altura de lixo. Ou seja, nessa região aqui toda, se criou uma tensão muito grande no terreno devido a esse acréscimo. Deslizamentos, fake clay, tá? São aquelas argilas rápidas, aquela variação de é uma situação mais, digamos, de formação do material, que formação salina, em contato com qualquer variação de tensão, ele quebra as ligações, né? E a gente tem problemas de ruptura, certo? Então, o que nós temos quando a gente vai trabalhar com o terreno? Nós temos duas situações quando a gente trabalha com resistência do solo. No que diz respeito à ruptura do solo, né? As interferências da resistência ao elemento do solo. Nós temos uma situação de ruptura propriamente dita
e uma situação de deformação excessiva. Por exemplo, quando nós estamos solicitando o concreto, nós conseguimos identificar a ruptura nele? Estou fazendo ensaio de ruptura no concreto, a gente consegue identificar? Visualmente, não. Não, Pedro. Quando eu estou fazendo ensaio de concreto, ruptura do corpo de prova de concreto, eu não consigo ver onde rompeu lá? Rompeu lá? Sim. Sim. De cura, não dá para perceber visualmente. Só as pontas dele. Não entendi, Pedro. Como? Se o bloco, por exemplo, não é bloco, né? Se no ensaio, né? Se pegar um concreto que ele tem 7 dias de cura, é difícil identificar o caminho da ruptura dele, entendeu? Tá, não. Mas o que eu estou te falando, você consegue visualizar se rompeu ou não? Quando eu estou rompendo prova de concreto, depois que ele rompeu, eu consigo ver uma rachadura nele, não consigo? Não, sim, o bloco. Eu acredito que depende muito do tempo de cura dele. Depois de uns 30 dias de cura, 28 dias, ele é visual. Você vê lá a ruptura. Agora, um que tem a cura muito nova, eu nunca consegui identificar visualmente, entendeu? Então, vamos fazer um negócio. Espera aí. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Só uma coisa aqui para vocês. Estão vendo essa imagem? Sim. Daí dá para identificar, é visual mesmo. Aí sim. Quando você ruptura o concreto, a gente sempre vai ver o caminho da ruptura. Tá? Quando você coloca na ponta e rompe, a gente sempre identificar que ele rompeu. Ele vai rachar, ele vai fissurar, ele vai esmagar a cabeça, tudo isso. Tá? Por quê? Porque o material rígido, todo material que ele é rígido, tá? Quando eu falo que ele é rígido, ele é um material que é plástico. Ou seja, a curva de ruptura, curva de tensão de deformação, ela é uma curva muito clássica. O material vai subindo, até que chegar o momento em que ela rompe. Então, vamos botar aqui, ó. Tensão, deformação, concreto. Ou seja, olha aqui o gráfico de tensão de deformação. Ele vai aumentando a carga até o momento que ele rompe. Quando ele rompe, ele perde resistência, você consegue visualizar que ele perdeu. Está aqui, ó. Né? Sim, graficamente falando, olhando lá na hora do... isso é evidente. Então, ou seja, isso é um caso de ruptura brusca, ruptura bruta que a gente fala, tá? Então, tá aqui, ó, ruptura propriamente dita. Agora, eu tenho uma outra situação. Deformação excessiva. Quando que o material ele vai ter uma deformação excessiva? Quando ele não for plástico, ou seja, um material que seja elastoplástico, né? Ou um material que seja elástico, ou seja, se eu colocar uma borracha, se eu pegar um corpo de prova de concreto, de uma borracha, e colocar para romper lá na prensa no laboratório do professor Moacir, o que vai acontecer? Eu vou identificar a fissura na borracha? Não. Ela vai deformando, você não consegue ver. Só que ela vai, muitas vezes, o quê? Embarrigar. Né? Então, ela vai aumentar transitoriamente o seu diâmetro. Nesse caso, o material para a gente rompeu. E ele rompeu por uma deformação excessiva. Tá? Então, são duas situações de ruptura dos solos que nós temos. E daí, então, vieram vários estudos ao longo do tempo para se caracterizar esses modelos de ruptura, né? Principalmente no que diz respeito a obras de fundação. Então, está aqui, ó. Isso aqui são curvas de tensão e deformação que nós temos. Então, olha só.
Ruptura frágil, é a ruptura do concreto. Ó, tá? Ele vai, rompeu, acabou. Certo? Então, depois que ele rompe, ele não tem resistência mais. Rompeu, acabou. Ou seja, é um tipo de ruptura frágil, material plástico. Tá? Eu tenho aqui ruptura característica do solo. Ó, isso daqui. O solo ele vem, vai, aí ele resiste, chega no pico, ele rompe, tá? Desce e depois ele continua. Por quê? Quando eu estou fazendo um ensaio de ruptura, eu estou comprimindo uma amostra de solo. Eu vou necessariamente separar todas elas, dividir o corpo de prova no meio, jogar uma parte para cada lado? Não, tá? Por que não? Porque o material só vai se rearranjando. Então, se rearranjando, ele vai sempre conservar uma resistência que nós chamamos de resistência residual. Esse tipo de material aqui é o que nós chamamos de material elastoplástico. Tá? Aqui nós temos a ruptura plástica por deformação excessiva. Estou carregando o material, carregando, ele rompeu, aí fica constante aqui. Ele rompeu, ele perdeu resistência, ele não ganha mais resistência no ato da compressão. Tá? No entanto, eu diminui de volume. Se eu diminuir de volume, eu rompi. A gente considera como uma ruptura. Caso comum disso daqui, processo de adensamento. Ou seja, argila mole. A argila mole ela vai resistindo, a gente vai expulsando água. Expulsando água chega um momento que tensão efetiva é igual a tensão. Tensão efetiva é igual a nossa tensão total. Tá? E aqui eu tenho endurecimento, work hardening, que é aí no caso da borracha. Tá? Borracha, quanto mais você comprime, mais resistência ela ganha. No entanto, para nós, em termos de engenharia, nós perderíamos, a gente levaria em consideração que ela rompeu se fosse um solo, porque a gente recalcou, teve uma variação de volume significativa. Causas físicas da resistência do solo. Né? Então, eu falei para vocês, nós temos dois parâmetros de resistência do solo. Coesão e o ângulo de atrito. Tá? Então, quem é o ângulo de atrito? O ângulo de atrito ele é o ângulo formado do atrito entre os grãos. Tá? Então, se eu tenho um contato entre os grãos, um vai tender a friccionar sobre o outro, eu tenho um ângulo de atrito ali. Tá bom? Então, pessoal, a gente tem aqui, particularmente mais importante nas areias, altas tensões entre os contatos minerais implicarão na extrusão da película absorvida, e o ângulo de atrito dele varia de 26 a 35 graus. Né? Então, essas são as características do ângulo de atrito, que acontece dentro do material. Então, olha só. Nós temos que o ângulo de atrito ele é governado pelo contato. Né? Ou seja, o ângulo de atrito é o caso clássico de tensão efetiva do solo. A gente fala que tensão efetiva é a tensão real de contato. A gente está falando de ângulo de atrito. Né? Então, primeira coisa, rugosidade das partículas. Quanto mais rugosa for uma partícula, maior é o atrito. Consequentemente, maior vai ser o parâmetro de resistência dela. Tá? A adsorção de água na superfície da partícula. Pessoal, a adsorção de água é aquela tensão superficial da água que a gente tem. Aquela película de água absorvida que nós temos na partícula. É a tensão superficial da água que eu já comentei com vocês algumas vezes. O que acontece? Quando essa tensão está aqui na partícula, ela vai deixar a partícula numa situação que a gente fala de lisa. Quando eu aumento essa carga e eu tenho menos quantidade de água ali dentro, estou diminuindo a quantidade de água e aumentando a carga, eu vou expulsando essa água, eu vou acabando com essa película de água absorvida e eu vou aumentando o atrito entre um grão e outro. Isso daqui é aquele bloquinho que vocês viram lá em Física 1. Né? Ou seja, pessoal, a gente está vendo que o ângulo de atrito nada mais é do que aquele conceito de FAT, de força de atrito, que vocês estudaram em Física 1. Então, a força de atrito é quem? É T máximo, a tensão máxima, a tração, esforço de ação máximo, que é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes N, que é a nossa normal aqui. Quanto maior a minha normal, maior vai ter que ser essa tensão, essa tração aqui, para poder esse material deslocar. Tá? Então, nós temos a nossa força de atrito, nada mais é do que N, que é normal, vezes tangente do ângulo de atrito. Tá? E isso daqui é o que a gente vai usar daqui a pouco. Quando a gente for
ver as envoltórias das tensões, porque aqui, ó, isso aqui a gente vai escrever como sigma vezes tangente de, opa, vezes tangente de φ, ou seja, a tensão normal, aquela tensão vertical ao plano, vezes a tangente do ângulo de atrito do solo, né? Que no caso das areias variam aí de 26 a 35 graus, que eu mostrei anteriormente. Professor, pode ter uma situação maior? Pode, tá? Isso vai depender do grau de litificação ou laterização do material, tá? Quanto maior o grau de litificação, ou seja, aquele material está começando a consolidar e virar rocha, maior vai ser o seu ângulo de atrito, tá bom? Aqui, eu estou simulando um bloquinho sobre o outro, que seria um grão sobre o outro. E aqui é a rugosidade entre os grãos, tá? Então, pessoal, nós temos a normal aqui, e aqui nós temos a tensão cisalhante, que é que tenta romper, né? A sua de tração. E esse contato aqui, a inclinação desse contato é quem vai nos dar o alfa, que é o ângulo de atrito, vai ser relativo a essa resultante, né? A coesão. Coesão é um parâmetro muito mais químico do que físico, digamos assim. Por mais que a gente consiga visualizar uma explicação física para ela, quem governa aquela ação, ela é mais, são efeitos mais químicos, tá? Então, o que a gente tem como coesão? Coesão é junto, unido, tá? Então, quando a gente fala em coesão, a gente está falando mais das argilas. Por quê? Nós estamos falando em encaixe. Ou seja, eu já falei esse exemplo para vocês. O que é mais fácil? Quem tem uma área de contato maior? Se eu empilhar várias bolas de basquete, tá? Ou se eu empilhar vários tijolinhos. Quem aqui tem um encaixe melhor? É essa situação ou é essa situação? Quem tem menos... Quem tem menos... Um ou dois? Ou dois. Situação Tijolo. dois. Tá? Então, aqui nós temos muito menos vazios do que aqui. Ou seja, só que esse grão, ele é muito menor do que esse grão aqui. Tá? Independente disso, quanto menor ele for, melhor vai ser, porque ele vai começar a preencher todos os espaços vazios deixados por essa areia aqui, tá? Então, esse parâmetro é um parâmetro característico de materiais argilosos, tá? São materiais com formas lamelares, placoides, tá bom? Então, mais importante em solos compostos por partículas finas, a tensão de contato entre os minerais tende a ser baixa, não ocorrendo assim a extrusão da película de água, né? Porque a tensão é baixa? Por a partícula ser muito pequeno, o peso é insignificante, né? O cisalhamento ocorre na película de água absorvida, ou seja, quando escorrega uma película sobre a outra. No entanto, como o encaixe das partículas é muito bem feito, isso é mais difícil de acontecer, fica mais travado, digamos assim, né? E a parcial da coesão advém de forças de atração entre partículas. Por isso que eu falei da questão química, né? Então, aqui a gente está lembrando lá atrás, quando em Mecânica dos Solos 1 nós falamos das forças de atração eletroquímica, né? Quando a gente falou de valência secundária, valência principal, pontes de hidrogênio, quando a gente começou a falar dos argilominerais. Então, está aqui uma situação da coesão, está aqui a simulação de duas placas umas sobre as outras, tá? E o que está acontecendo aqui? Quanto mais próximo estiver uma placa da outra, maior vai ser a nossa tensão, né? Ou seja, quanto mais próximo tiver uma plaquinha da outra, maior a nossa tensão, seja maior a nossa coesão. Então, que fator que vai interferir na nossa coesão? Quantidade de argila e atividade coloidal, condição de pré-adensamento, né? Nós já discutimos isso, né? Adensamento, tá? E a variação do teor de umidade do material, né?
Então, essas três situações podem interferir na coesão do solo. E nós temos aqui algo diferente para a gente, que é o que a gente chama de coesão aparente. O que é coesão aparente? A coesão aparente está ligada a uma característica que nós chamamos de solos não saturados. Tá? Quem são os solos não saturados? Solo não saturado é o solo do nosso dia a dia. Por exemplo, choveu em Palmas hoje, ontem? Choveu. Choveu? Beleza. Agora está chovendo, Caleb? Ou parou já? Não, parou. Parou, beleza. Aqui em Porto está fazendo um solzinho já está quente, eu não sei em Palmas. Mas por estar quente, concorda que o que está acontecendo? A água começa a migrar, uma parte da água começa a descer, e a outra parte da água começa a migrar dos vazios para a atmosfera, né? Para equilíbrio de umidade, né? Pressão, etc. Ali de boy. O que está acontecendo? O nosso solo está saturado, então, nesse momento? Parou de chover, a água começa, parte infiltra, parte está evapotranspirando. Se eu pegar uma amostra de solo, todos os vazios não estão cheios de água? Acho que não, professor. Não vai estar. Não. Isso é o que a gente chama de solo não saturado. E essa é a condição mais voltada para a condição real. A gente trabalha com o solo na condição saturada porque a gente tem duas situações ali, né? Digamos que duas dimensões só. Então, quando a gente vai trabalhar num plano bidimensional, é muito mais fácil do que a gente trabalhar num plano tridimensional. Agora, quando a gente tem a situação do solo não saturado, a gente tem uma outra terceira incógnita que está entrando aí, que é difícil quantificar. Né? Então, esse solo não saturado, um dos princípios que a gente trabalha com solo não saturado é o conhecimento da nossa coesão aparente. É aquilo que parece, mas não é. Tá? Então, o que está acontecendo? É aquela foto que vem do Photoshop, né? Então, se o pessoal está conhecendo um menininho ou uma menininha aí, conversando, aí ele manda aquela foto, nossa, mas que maravilha, né? Só que esqueceu que antes daquela foto, aquela foto passou por algo chamado Photoshop. E quando olha no real, se decepciona. Peraí, que o Thiago perguntou aqui. Tiago, interessante a pergunta. A pergunta do Thiago, pessoal. Professor, como funciona, então, para definirmos o ensaio da coesão, sendo que temos diferentes níveis de água ao longo de um ano? O ensaio de coesão que a gente vai fazer é um ensaio só, um ensaio de recesalhamento. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Tiago, pelo fato de nós trabalharmos na condição saturada do solo, a nossa mecânica dos solos é a mecânica do solo saturado, né? A mecânica dos solos não saturados, ela é algo, digamos que recente, e ainda não existe um acordo de ideias ainda sobre a mecânica dos solos não saturados, nós consideramos o solo saturado. Então, a gente sempre vai trabalhar na pior situação. Se eu faço, o meu solo não está na condição saturada, ele está hoje não saturado, ele está parte seca. Se ele está parte seca e eu vou lá, pego uma amostra de solo e saturo ela para fazer ensaio, a resistência que eu estou obtendo, ela é maior ou menor do que eu tenho no campo? Ela é bem menor do que eu tenho no campo. Então, acaba que os nossos projetos, eles têm um coeficiente de segurança muito mais alto, porque a gente sempre vai trabalhar na condição saturada, justamente por não ter condição de determinar essa questão da solo não saturado. Existem algumas linhas de projeto que pode até ser aplicado, tá, em trabalhar na situação não saturada. A questão é que é caro. É caro, é muito caro. Então, só em obras muito específicas, em obras muito grandes e com custo envolvido muito alto, e se considera alguma coisa de solo não saturado, né? Que, na realidade, quando a gente for trabalhar com solo não saturado, a gente vai ter isso aqui, ó. Se eu for escrever... Deixa eu achar meu ponteiro aqui. Se a gente, quando eu for escrever a equação da tensão, eu tenho isso aqui, ó. Sigma... Opa, desculpa. Sigma não, tal.
Tal é igual a C mais sigma vezes tangente de φ, né? Quando nós formos trabalhar numa situação envolvendo solo não saturado, a equação vai ser essa, ó. Em que esse parâmetro aqui, pressão neutra, a gente vai chamar ele de sucção. Ou seja, sucção é a água que está saindo, tá? Você está sucção. Se eu pego um saquinho e eu chupo ele, faço uma sucção nele, o que vai acontecer? Ele vai tender a contrair, tá? Então é isso que está acontecendo no solo. A água está fazendo força para sair, então ele está, teoricamente, contraindo. Então, isso é o efeito que uma condição não saturada vai fazer. Mas hoje, de forma geral, a gente considera o solo saturado, trabalha na pior situação, acaba que a gente gasta um pouco mais, mas a obra fica mais segura, digamos assim. E quando a gente vai escrever, olha só o que acontece. Eu tenho aqui, tensão efetiva é igual a tensão total menos pressão neutra. Como U é negativo aqui, essa sucção, está entrando aqui como negativo para a gente, né? A pressão neutra que é negativo, porque isso é uma sucção, eu vou tender a aproximar esses grãos aqui. Então, acaba que a nossa tensão efetiva, ela acaba sendo tensão total mais pressão neutra. Ou seja, a nossa tensão efetiva ela é maior do que a tensão total. Porque além daquela carga que eu estou vendo aqui, eu estou vindo no sentido... Além dessa carga aqui, eu tenho uma sucção, né? Então, eu estou comprimindo aqui, aproximando os grãos, e a saída da água vai também aproximar os grãos. Ou seja, a gente tem que a tensão efetiva ficar maior que a nossa tensão total, né? E a coesão aparente para a gente é justamente isso aqui, ó. E isso pode ser medido no campo. E aí é o problema que nós temos. E isso vai se dar justamente para essa película de água que está aqui ligando os grãos. Então, ela causa uma falsa resistência. E quando a água entra em contato esse terreno satura, o que acontece? A gente tem um recalque relativamente interessante, né? Um recalque grande aqui, significativo, quando essa água, esse espaço é preenchido por água, isso aqui vem e desce, tá? Então, isso é um caso clássico de coesão aparente do solo.